E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Eu vou estar conversando com vocês de uma maneira mais informal aqui, sem um roteiro necessariamente. E o assunto que eu quero discutir é sobre libertarianismo e aquela fala que teve no podcast do Monark, que o Newman apareceu e que polemizou bastante, que foi a respeito de pessoas terem o conteúdo em que crianças participam da produção de certo tipo de filme, que eu não posso falar porque senão o YouTube acha muito feio e vai querer me punir por isso. Mas que vocês provavelmente sabem do que eu tô falando. Enfim, eu quis fazer esse vídeo porque o Cogos tinha feito um vídeo falando a respeito do assunto em que ele falou besteira. Se eu não me engano, ele até deletou ou escondeu o vídeo. Mas também para fazer um pouco do advogado do diabo, né? Moralmente falando, eu concordo plenamente com o que ele falou naquele vídeo. Produzir, ter atração ou consumir de alguma forma esse tipo de conteúdo é sempre ruim. Mas o grande X da questão é o que seria dado no libertarianismo. E eu acho que durante o vídeo dele ele foi bastante confuso em certas partes. E em certo momento ele até falou, né, que se dane o Rothbard e o Hoppe. Sinceramente não sei por que ele tem essa posição tão aversiva ao Hoppe. Eu até compreendo por que ele possa ter uma grande aversão pelo Rothbard. Rothbard, de fato, na sua literatura, deixa espaço, né, para certos entendimentos a respeito do aborto, também a respeito de guarda de crianças, né, e o que os pais poderiam ou não fazer com a guarda de tal criança. Muita coisa ali, de fato, acaba sendo deletério e abrindo bastante espaço para o pessoal fazer um monte de espantalho em cima do libertarianismo, né? Que daí tem aquela coisa de que no libertarianismo você pode vender crianças, ou no libertarianismo você pode fazer coisas com criancinhas que nós não podemos nomear aqui, né? O que é tudo falso, pois criança também possui direito de autopropriedade derivado, né, a partir do momento da concepção. Então, a forma última da ética libertária, que é em Hoppe, não Rothbard, né? Inclusive, se vocês não sabem, o Rothbard morreu hoppiano, né? Deixa isso bem claro, se eu não me engano, naquele artigo Hoppofobia. Então, portanto, se tem algum ANCAP aí que é abortista, que acha que algum tipo de aborto é possível dentro da ética, que algumas dessas maracutaias doidas serem feitas com criança estaria justificado no libertarianismo. Se vocês honestamente acham isso, vocês precisam imediatamente voltar a estudar libertarianismo, pois nada disso é permitido dentro da ética. Se você não tem tempo para estudar, eu recomendo o vídeo do nosso colega do Cultura Libertária, o Sheffield. Ele tem um vídeo aí de 2 horas e meia derivando completamente a ética argumentativa, que é de fato a forma final da ética, né? E também, como um complemento, tem um artigo dele também, não é muito grande, não ocupa muito tempo, né? Tem em torno de 14 páginas que vocês deveriam ler. Eu vou tentar deixar o link na descrição das duas coisas. Mas o grande problema do vídeo do Cogos, e infelizmente eu não baixei ele, se alguém baixou, coloca um link aí, alguma coisa, porque geralmente quando eu vejo esses vídeos bastante polêmicos, eu tenho uma tendência de simplesmente pegar e baixar no meu computador e upar em algum outro lugar para caso o dono queira deletar, ou caso, sei lá, o YouTube censure a coisa, sabe? Sempre acho importante a gente ter acesso a essas falas das pessoas da comunidade libertária e dependendo de alguma outra comunidade que está em evidência ali em alguma avaliação que a gente está fazendo. Mas assim, o grande problema que eu vejo em relação ao Cogos e esse assunto, e de maneira geral em relação aos cristãos, né? A respeito de assuntos principalmente relacionados a crianças, assim, que eles estão, de certa forma, inclusive de maneira justificada, eles levam muita emoção pro meio da discussão. E esse tipo de coisa, apesar de ser totalmente compreensível até certo nível, né, não é aceitável dentro de um argumento filosófico. Então, mesmo que você faça um ponto que esteja correto, a maneira que você tentou usar para chegar nessa conclusão não foi igualmente correta, né, não teve coesão, não teve demonstração de premissa adequada e etc. A única coisa meio que aconteceu ali foi você tirar uma conclusão correta acidentalmente. Esse acaba não sendo um argumento correto em sua completude, né? Porque se ele possui algum tipo de erro, né, naturalmente ele vai ter algum nível de contaminação ali dentro do argumento em si. E aquela conclusão que você tirou foi apenas acidentalmente correta, né? A partir do momento que você usar aquela estrutura para derivar outra coisa, às vezes ou muito provavelmente você não vai ter essa mesma sorte. Então essa é a importância de, mesmo em assuntos que são bastante emotivos para nós mesmos, é importante a gente tentar manter a calma e discutir a coisas com o mínimo de emoção, com o máximo de frieza possível. Eu particularmente gosto muito de sempre me atentar ao argumento em si, né, ao argumento filosófico e à derivação lógica,
E após que o ponto filosófico é feito, aí eu posso partir, fazer uma reflexão a nível cultural, né, discutir sobre a moral e esse tipo de coisa. Mas o grande problema do Cogos falar dane-se o Hoppe, por exemplo, é que se o Hoppe derivou uma verdade, então o Cogos está falando dane-se a verdade. E como todo cristão sabe, né, Cristo, por exemplo, ele é o todo. Ou algo assim, né? Eu não sou um especialista em cristianismo, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Ele seria o motor inicial, tudo emana dele, então ele é o todo. Então quando você diz dane-se para algo que é uma verdade, por conta de um assunto que te deixa bastante emotivo, ou você gosta de defender por outra via que não necessariamente é uma via filosófica, por consequência lógica, você vai estar maldizendo a parte verdadeira que faz parte daquele todo que seria a verdade com V maiúsculo, né? E eu acho que tem um tipo de assunto que é meio tabu no libertarianismo, em que muitos libertários não gostam de assumir, eu acho que mais com uma intenção de não querer perder aquela possível capacidade de cativar a pessoa que não é libertária, que está discutindo ali naquele meio, né? Algo que eu não vejo muito libertário fazer é admitir que existem situações, escolhas ou práticas que são imorais. Obviamente eu estou falando da ação humana de alguém, mas que segundo a ética libertária não são crimes. Mas mesmo assim é importante ressaltar, a imoralidade não está escrita no libertarianismo. A imoralidade está escrita na ação escolhida pelo praticante da ação. Porque tudo que a ética faz, né, a ética libertária faz, é dizer quem tem o direito de uso exclusivo de algo. Se todas as pessoas seguissem essa lei, conflitos não aconteceriam no mundo prático, no mundo material. Se o conflito não existe, né, o crime também deixa de existir. Pois para um crime acontecer no libertarianismo, é necessário que exista também o conflito. E para o conflito acontecer, é necessário que um ser humano haja de uma forma que cause aquele conflito. Eu não ando acompanhando muito o pessoal do meio libertário, mas até onde eu acompanhava o Cogos, de maneira mais próxima, assim, né, obviamente, de vez em quando eu vejo um vídeo ou outro, ele pelo menos tinha aquela consistência de quando ele estava falando de libertarianismo, ele estava falando de libertarianismo, e quando ele ia dar uma visão a respeito do mesmo assunto por outra ótica, ele deixava isso mais claro, entendeu? Ou ele deixava claro se essas coisas, e apresentava o argumento que justificava se uma coisa entrava em conflito com a outra. Até onde eu me recordo, ele não fez isso nesse vídeo. E infelizmente eu só pude assistir ele uma vez, então se eu estiver falando alguma coisa meio indevida aí, vocês podem me apontar no comentário, tá bom? Tá, mas entrando no assunto em si, eu vou tentar fazer um grande resumo aqui, em um simples bate e volta para poupar o tempo de vocês, caso vocês não queiram ver esse vídeo, eu acredito que ele vai ficar um pouquinho maior do que o normal. Mas o assunto macabro lá que estava sendo discutido entre o Monark e o Newman. Por exemplo, o cara que está filmando ali e participando da criação daquela cena, sim, é crime. O ator que está lá, abre aspas, ator fecha aspas, né? Eu nem acredito que chamei o cara assim, né? O vagabundo que está lá com a criança, sim, é crime no libertarianismo. A pessoa que comprou aquilo, sim, é crime no libertarianismo. É mais ou menos a mesma coisa que quando uma pessoa contrata um assassino, né? Ela está terceirizando o assassinato. Né? A princípio, todo mundo que está envolvido ali na participação da produção daquele conteúdo, até mesmo aquela pessoa que nem vai lá no local que está acontecendo o crime, mas ele, sei lá, faz o banner para uma propaganda, entendeu? Na Deep Web, ou o cara que cuida do site na Deep Web, alguma coisa assim, entendeu? O pessoal que está envolvido na grade produtiva daquela coisa que é o crime, eu particularmente não saberia dizer qual é o peso ético de cada um deles. Obviamente, né, os mais em direto contato com a criança é fácil de dizer, né? Tô me referindo à completude daquela cadeia produtiva. O que nós podemos assumir com qualidade e tranquilidade é que algum nível de peso ético, algum nível de responsabilidade ética existe ali. Se existe algum nível de responsabilidade ética para uma ação, significa que enquanto aquela responsabilidade ética não for sanada, um crime está acontecendo. Esse é o grande resumo que já provavelmente sana 99% das dúvidas a respeito desse assunto sobre o libertarianismo. O grande problema é que, novamente, as pessoas deixam a emoção tomar conta da intelectualidade, e aí elas não refletem um pouco o que elas estão falando. Porque assim, quando você fala uma frase com, digamos assim, com um intuito filosófico, com o intuito de fazer um argumento, tá? Você tem que entender que você não está apenas tecnicamente proferindo uma frase. Você tem naquela frase, você tem naquele argumento a intenção ou a petição de que aquilo seja uma verdade.
E o grande problema, ou solução, né, depende muito de como você olha para a verdade, né? Tem gente que não gosta de verdade, como por exemplo os neo-iluministas, os relativistas, os sofistas. Mas o grande problema para esse argumento em si é que uma das características de uma verdade é que a estrutura que demonstrou tal verdade ou originou tal verdade é universalizável. Então é nesse momento que eu não posso deixar de chegar na conclusão que esse pessoal não pensa muito bem no que eles falam, porque vejam só, tomando em conta o cenário específico dado ali na conversa entre o Newman e o Monark. Então o cara ele tem ali o conteúdo, seja no computador ou no celular, ele não pagou por aquilo, ele não encomendou, não participou de maneira alguma no momento da produção, ele só tem aquela coisa no celular ou no computador, por exemplo. O argumento do pessoal que fica bastante emotivo a respeito disso é que isso seria crime. Entretanto, se isso for uma verdade, eu posso então universalizar a estrutura que derivou essa verdade para as outras coisas também. É aí onde a gente percebe o grande absurdo que acaba sendo gerado. Por exemplo, alguns dias atrás, né, acredito que mais ou menos uma semana e meia, um vídeo viralizou bastante de um dono de uma loja nos Estados Unidos, em que o ladrão vem assaltar ele, aí o cara pula o balcão assim, e o dono tem uma faca escondida e ele esfaqueia o assaltante. Belo e moral, autodefesa. Espero que o assaltante não tenha sujado o chão do cara com sangue. Mas pensem comigo, essa filmagem também é a filmagem de um crime acontecendo. Então todo mundo que consumiu esse vídeo é um criminoso? Tem outras maneiras que a gente também pode demonstrar outros absurdos, mas eu não quero que o vídeo fique gigante, né? E o simples fato de eu ter demonstrado uma situação demonstra o problema de tal resolução já é suficiente para refutá-la, né? Eu estou extrapolando a estrutura que me foi apresentada e demonstrando como é possível ter conclusões absurdas a respeito desse assunto. E isso acontece porque, obviamente, a estrutura proposta ela não é uma estrutura correta para derivar uma verdade. Por conta disso que a gente consegue derivar qualquer coisa com ela. Porque ela não segue um padrão correto de propor uma lei ou um argumento filosoficamente. Simples assim. Em uma linguagem um pouco mais da ética libertária, é impossível você conectar a praxis da ação do cara que tem aquele vídeo com o crime que está acontecendo. E é aí onde entra um outro produtor de conteúdo que eu particularmente achei que foi pior ainda do que o Cogos, porque o Cogos ainda usou cristianismo, né? Mas o Peter, por exemplo, do Ancapsu, ele chegou no cúmulo em defender propriedade intelectual, falando que a criança não consentiu com a imagem dela. Mas ninguém pode consentir com a sua imagem ou não. Notem que todas as outras situações que nós derivamos um crime para o pessoal que praticou esse ato abominável, nenhuma delas é baseada num falso direito de imagem, sempre dentro da possibilidade de conectar a praxis de um desses vagabundos com o crime que aconteceu. E assumir que direito de imagem ou propriedade intelectual existem, você ia acabar caindo no mesmo problema que a gente discutiu anteriormente. Isso obviamente voltado para o cenário do cara que tem a coisa no computador ou no celular, não o cara que de fato quis comprar a coisa, encomendar a coisa, ou que participa no processo de alguma escala da produção daquela coisa. E ressaltando aqui rapidamente, eu não estou falando que o cara que faz a manutenção da câmera, por exemplo, tem o mesmo peso ético do que o cara que está lá fazendo o ato em si. Meu argumento é o mais puro possível que você pode ter em relação à ética, né? Eu estou apenas dizendo, alguma responsabilidade ética existe. Então assim, mais uma bola fora do Peter, né? Um tempo atrás ele disse que a Ucrânia estava justificada em fechar jornais, em impedir pessoas que estavam fugindo do país por conta da guerra, e isso seriam atitudes para o país se defender e blá blá blá. Isso aí é uma absoluta relativização do que é o certo e errado, do que é a ética. Eu honestamente acho que o Peter nunca de fato estudou ética. Indicativo disso é que ele comenta muito sobre PNA, tá bom? Se tem alguém aí que acha que PNA é verdadeiro, você tá absolutamente enganado. O que existe é ética argumentativa, PNA tem falácias. O Hofbard propôs a ética dele de maneira correta, porém no processo de derivação ele comete erros, então se você usa o PNA para defender a ética, você está correndo o risco de ser refutado aí por algum comunistinha mais bem entendido do assunto. PNA não existe, PNA não é ético, o que existe é a ética argumentativa hopeana. Ai, mas Aldrich, como assim? Existe sim PNA. Vou deixar o link do Cultura Libertária na descrição do servidor do Discord. Pode entrar lá e tentar refutar a gente, sem problema nenhum. Outro assunto que o Peter também tocou no seu vídeo foi a questão das pessoas comprarem aquelas bonecas, assistirem desenho
que tem aquele traço mais juvenil, né? Esse tipo de coisa. E se isso também seria crime ou não. Bom, a conclusão para isso é infinitamente mais fácil quando comparada com o cenário que a gente tentou discutir anteriormente. A coisa que está ali, que está sendo comprada por algum degenerado, é apenas um produto. Do mesmo jeito da droga, por exemplo, as pessoas, principalmente os conservadores, têm um entendimento bastante emotivo a respeito e eles não conseguem compreender a natureza do que é, né, o entorpecente, a droga. Ele não passa de um produto. Eu, particularmente, sou uma pessoa contra as drogas. Você não deve usar, ela causa problemas para você. Inclusive, a literatura a respeito disso é bastante conclusiva. Entretanto, isso não quer dizer que eu estou falando que isso é um crime. O crime é o resultado de uma ação que causou um conflito. Duas pessoas trocando coisas que eu não gosto não é base de derivação filosófica para verdades, ou para leis, ou para qualquer coisa que seja minimamente qualitativa. Isso não quer dizer que drogas não podem ser proibidas no libertarianismo, ou que a venda desses produtos específicos aí com traços juvenis também não possam ser proibidos no libertarianismo. Ou inclusive, né, ter a resolução maluca de que apenas ter esse conteúdo no computador ou no celular seria também um crime. Essa última seria meio que também contraproducente, porque se você tornar isso proibido numa sociedade, alguém, por exemplo, que tenha evidência de um crime, vai ser economicamente incentivada em não apresentar a evidência desse crime. Porque a partir do momento que ela apresentar a evidência desse crime, ela vai ser uma criminosa também, ela vai estar se mostrando como uma criminosa. Esse é outro grande absurdo que a gente pode concluir de tal resolução, né? Se você tem tal tipo de vídeo no seu celular ou no seu computador, isso necessariamente faz você um criminoso. Mas como eu estava falando, todas essas coisas podem ser proibidas no libertarianismo. Esse é outro tipo de assunto que eu não vejo muitos libertários assumirem ou conseguirem discutir com grande qualidade. Mas existe um juspositivismo dentro do libertarianismo. A grande diferença, o X da questão, é que esse juspositivismo segue um crivo jus-racionalista. Geralmente ele se manifesta em forma de contrato. Por exemplo, dentro de um condomínio que você vive, lá pode ter uma lei interna que você precisou aceitar para ir morar lá, e certos direitos dos animais estipulados no contrato existem. Que machucar o cachorrinho do seu vizinho pode ter uma multa astronômica, como, sei lá, uma porcentagem do seu patrimônio total. Outro grande problema a respeito do argumento de que se você tem um vídeo no celular, no computador, e isso necessariamente faz você um criminoso, que muitos aplicativos, por exemplo, eles não deixam claro para você que você precisa alterar certas preferências no menu ou alguma coisa do tipo, para que certos vídeos ou vídeos de maneira geral não sejam baixados de maneira automática. Tem muita gente que não sabe disso, tem muita gente que sabe disso, mas não se atenta para esse tipo de coisa. Então você não sabe se o cara recebeu aquela coisa sem ele sequer saber que ele está recebendo aquela coisa. Se você faz parte de grupos de Telegram, por exemplo, ou de WhatsApp também, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então é uma resolução muito perigosa de se ter. Bom, acho que já ficou bastante exposto a estrutura que é usada para derivar tais absurdidades e os mais inúmeros problemas que provêm disso. Existem várias outras situações problemáticas, tá certo? Só que a gente acabou não colocando aqui para o vídeo não ficar de 40 minutos. E tem uma outra vertente argumentativa a respeito desse assunto que eu não abordei aqui ainda. Mas eu vou falar brevemente dela porque no meu canal muitas pessoas que não são libertários também acompanham ele. Então elas tentariam usar, né, o argumento de que está prevista a lei no estado que tal situação seria criminosa. Mas aí a gente já cairia no problema de que a lei que vem do estado não é uma lei verdadeira, ela é falsa. Ela não possui verdadeira autoridade derivada de uma fundamentação correta. Ela não possui a autoridade ontológica inerente de toda a verdade. E isso se dá, e eu me sinto até bobo de ter que falar isso abertamente de maneira direta, porque uma verdade precisa ser necessariamente uma descrição da realidade. Quando eu descrevo algo que é fora de uma realidade, eu estou descrevendo algo que não é uma verdade. Então, se você rebusca autoridade nas leis estatais e a fundamentação usada para derivar as leis estatais, elas são fundamentações erradas, falaciosas ou não demonstráveis, isso implica que o seu processo derivativo estará totalmente comprometido. E é dessa maneira que, através das leis do Estado, nós conseguimos derivar literalmente qualquer coisa. A conclusão de uma fundamentação relativista, seja ela qual for, como por exemplo a construção social, o entendimento político ou a vontade da maioria, sempre resultarão na possibilidade de derivar qualquer coisa. Bom, mas tudo que foi falado até agora
paira no limite daquilo que é uma lei dentro da ética libertária ou da lei de propriedade, em que esse tipo de conversa é apenas voltada para a delimitação do que é um crime. Entretanto, como nós já comentamos aqui hoje, é possível o ser humano realizar atitudes não criminosas, mas que são objetivamente imorais. E esse é outro tipo de assunto que os libertários não gostam muito de discutir, pois grande parte deles negam a importância da moral, às vezes até mesmo a existência dela, como se ela fosse puramente um construto humano. Entretanto, existem ações humanas que são objetivamente boas, porém não são obrigatórias de serem feitas, ou antiéticas caso uma pessoa deixe de fazê-las. Um claro exemplo disso é a caridade. Eu acho que esse tipo de situação assombra o libertarianismo, porque eventualmente nas discussões pela internet as pessoas cometeram uma confusão a respeito da ética libertária. A ética, durante o seu processo derivativo interno, é puramente uma derivação lógica, então de fato ela não leva em conta nenhuma moral ali. É como se fosse um professor somando 1 mais 1 igual a 2. É irrelevante se ele acha que gênero é um construto social, se ele tem um posicionamento mais de esquerda, de direita, se ele é mais conservador ou liberal. Independentemente disso, 1 mais 1 vai ser igual a 2. E a partir do momento em que ele falar que 1 mais 1 é igual a 3, ele não apenas vai estar errado por conta que a matemática diz que é assim, mas também porque o que ele está falando não se dá na realidade em si. Mas, ao mesmo tempo, falar que o libertarianismo é completamente e absolutamente desprovido de qualquer moral também é uma coisa que não procede. Porque mesmo que a moral não faça parte do processo derivativo, o que é dado no libertarianismo é uma lei de propriedade. E não apenas isso, a natureza dessa lei é normativa e não descritiva. Uma lei descritiva, por exemplo, seria como a gravidade, é algo que você não pode escolher desobedecer. Então não importa o que você faça, a natureza se dá de tal forma que objetos executam uma influência gravitacional direcionada para o seu centro de massa. E no caso da Terra especificamente, se você pular de um prédio sem um paraquedas e ele for alto o suficiente, o coveiro vai ter que te buscar com um pano de chão, balde e rodo. Agora, no caso da lei normativa, existe a possibilidade de você escolher não obedecer ela, ou não seguir ela. E em momento nenhum da ética libertária está postulado que a ética em si vai prevenir você de executar ações antiéticas. O responsável pela ação humana, que vai ser ou não ética, é a pessoa que pratica. E independentemente de filosofia, naquele momento ela vai precisar realizar uma escolha de cunho pessoal. E isso envolve moral. Portanto, falar que para o libertarianismo moral não possui nenhum tipo de importância é um completo absurdo. Pois também, o simples fato de você entender que uma verdade possui certas características não necessariamente obriga você a seguir essa verdade ou adequar o seu pensamento à realidade. Da mesma forma, em última instância, você também vai ter que fazer uma escolha entre escolher a verdade ou falar uma mentira nesse cenário de maneira consciente. É impossível dissociar a moral do libertarianismo. Ela apenas não participa no processo derivativo, porém ela tem alguma influência na escolha de uma pessoa de praticar um ato que seja libertário. E da mesma forma, desmerecer a moral durante o processo de construção sociocultural de uma região é condenar uma sociedade a um caráter mais animalesco, escrava de seus prazeres. Esse é um dos motivos do porquê o boicote e o ostracismo social e econômico é tão discutido no libertarianismo. Porque existem pessoas que, mesmo não sendo criminosas, devem ser removidas fisicamente da sociedade, ou pelo menos da sociedade em que boas pessoas moram. Mas, obviamente, essa remoção tem que ser feita sem causar agressão, como, por exemplo, pelo boicote social ou econômico e o ostracismo. Ainda na questão moral e a respeito daquelas bonecas, o Peter ainda comenta que seria interessante a comercialização dessas coisas porque aí as pessoas doentes iriam ter uma tendência a fazer, a descontar sua energia, digamos assim, nessa boneca ou no desenho ou algo do tipo. Essa foi a parte do vídeo que o Peter de fato teve um acerto, pois eles não passam de produtos a serem comercializados. Mas o fato de algo não ser um crime não necessariamente implica que repercussões culturais importantes e também repercussões psicológicas importantes não aconteçam. Pois quando você age ou vive apenas com o intuito de sanar os seus prazeres, acaba sendo o mesmo tipo de comportamento que um animal tem, em que ele não consegue resistir aos seus instintos. Uma sociedade dessa teria uma preferência temporal alta e seria totalmente focada na resolução dos prazeres.
E esse tipo de comportamento é literalmente a arquitetura do vício. Sejam nas drogas, atitudes libidinosas, jogos e as mais variadas que eu nem consigo conceber aqui. Especificamente no nosso caso, seria o cara que tem esse tipo de conteúdo porque ele procurou por isso e não porque mandaram para ele e ele nem viu que recebeu aquilo. Nesse cenário específico, essa pessoa de fato representa o maior risco, e não existe problema nenhum uma sociedade se articular de maneira para fazer esse risco ser menor ou minimizá-lo de alguma forma. O problema acontece quando esse tipo de coisa é feita por vias de agressão, em que não existe ação criminosa vinda de tal pessoa, então, portanto, tentar prendê-la, confiscar sua propriedade ou algo do tipo, seria início de agressão contra ela. Como já discutido, existem outras maneiras mais inteligentes e não antiéticas de resolver esse problema. E de certa forma, uma sociedade com uma boa cultura terá na sua arquitetura os ideais de compaixão, caridade e justiça, em que essa última só pode ser executada dentro de um escopo de proporcionalidade. Outro grande problema ainda que eu acabei de pensar aqui a respeito desse assunto é que quando nós usamos essa fundamentação à base de emoção e sem uso de lógica, ignorando também culturalmente a caridade e a compaixão, criaríamos um cenário em que 100% das pessoas que estão envolvidas com esse tipo de atração deplorável seriam dadas como absolutos criminosos, independentemente do que tenha acontecido. Em que, gostem vocês ou não, existe uma diferença entre a pessoa que tem esse tipo de atração, porém não executou a ação, e a pessoa que já executou esse tipo de ação em algum nível. Um é um criminoso e o outro talvez seja uma pessoa que está tendo uma batalha interna extremamente difícil. E talvez para essa sociedade seria interessante acolher esse que não é um criminoso e deixar claro para ele que, apesar do risco, ele ainda possui a liberdade de procurar ajuda com algum profissional, padre ou alguma outra coisa que possa ajudar ele a parar de ter certas vontades. Em que marginalizar esse tipo de pessoa, principalmente falando que o que ela faz ou o que ela é criminoso, apesar de não proceder dentro de um argumento filosófico, também pode ser um tiro no pé, pois agora ele tem um incentivo econômico a nunca procurar ajuda e melhorar a maneira como ele esconde as suas vontades, implicando em um predador mais cuidadoso, calculista, talvez aumentando ainda mais o risco para esse tipo de problema. E que fique claro, essa última parte foi mais um advogado do diabo, pois eu acredito que particularmente, eu provavelmente iria optar pelo ostracismo da pessoa. Bom, acho que eu já falei bastante do assunto. Se sobrou alguma coisa a gente pode resolver nos comentários do vídeo. E se eu não me engano, o próprio Newman durante o podcast admite que seria realmente complicado assumir absoluto crime nesse cenário específico, alegando que existiria uma certa facilidade de incriminar pessoas inocentes, o que de fato é verdade. Bom pessoal, para quem assistiu até o fim, desculpem aí pelo tamanho do vídeo, desculpem aí se em algum momento eu gaguejei bastante, geralmente costumo fazer esse tipo de coisa com um texto escrito, mas se o vídeo trouxe para vocês algo de positivo, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal para ajudar no engajamento e comentem bastante também. Obrigado pessoal e fiquem bem.